Se você acha que precisa controlar cada passo dos seus funcionários para que a coisa funcione, talvez o problema não esteja na equipe, mas na forma como você lidera. Eu tô lendo o livro Líderes se Servem por Último e me fez refletir muito sobre como eu enxergo a liderança e como eu executo. Na prática, os donos eles ensinam desde que o funcionário entra na empresa as pessoas serem independentes. Tudo precisa de supervisão, aí o negócio não flui. Mas é aí que está a questão. Bons líderes, eles ensinam sobre autonomia. Se cada decisão precisa passar pelo chefe, o negócio nunca vai crescer. O funcionário, ele precisa saber até que ponto que ele pode decidir, para aí sim chamar o supervisor, chamar o chefe. Ele precisa ter uma liberdade para poder resolver problema e aí sim crescer junto com a empresa. Senão você está só criando pessoas esperando por ordens. Grandes líderes, eles criam pessoas capazes de pensar, capazes de decidir. E talvez seja aí que muitos empresários estão errando. É muito comum ouvir frases como: a minha equipe não faz nada se eu não mando, eu preciso conferir tudo, se eu sair o negócio para. Mas aí eu penso, será que o problema realmente está na equipe? Ou sem perceber, você ensinou os outros a precisarem de você para tudo? Imagina uma criança, ela está aprendendo a andar. Aí cada passo que ela dá, você vai lá e dá a mão para ela, com medo dela cair. Ela nunca vai aprender, ela sempre vai estar esperando a sua mão. Com o colaborador é exatamente a mesma coisa. Se cada decisão precisa passar pela aprovação do dono, ele sempre vai estar lá esperando a sua mão. Qualquer dúvida vai acabar com uma ligação para o gerente. Mas não, nós como donos precisamos mostrar qual que é o caminho, dar todo o suporte, falar: você precisa seguir nessa direção, é disso aqui que você precisa. Assim a gente mostra que a gente contratou ele porque ele tem o potencial e não que tudo que ele vai fazer eu vou lá supervisionar, falar que está fazendo errado. Não, a gente dá o caminho e fala: é isso que você precisa fazer e você faz bem, você consegue. Chega até a ser um pouco controlador, achar que é o único que tem capacidade de resolver problema e de decidir tudo. Bons líderes, eles ensinam, passam o seu conhecimento para a empresa, dão responsabilidades. Isso gera, inclusive, mais margem para a inovação. Quando a pessoa ela sabe que ela pode tomar decisões, que isso foi confiado a ela se sente parte da empresa e ela se junta para ir contra o problema, gerando inovação, resoluções de problema, soluções, inclusive, que talvez o dono nem pensaria se não tivesse dado essa liberdade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina um restaurante. O cliente vai lá e fala: meu prato demorou. O garçom tem que pedir para o gerente se pode oferecer uma sobremesa cortesia como pedido de desculpas. O gerente precisa ligar para o dono, pedir autorização. Aí o cliente só esperou mais e a experiência só piorou. Agora imagina outro cenário. Tem um padrão, a equipe foi treinada, o garçom ele sabe até que ponto que ele pode decidir, ele vai resolver o problema na hora. O gerente vai continuar cuidando da operação, o dono nem vai ficar sabendo do que aconteceu, até porque não precisava. Isso é liderança. Criar pessoas capazes de tomar boas decisões, mesmo quando você não está presente. Hoje você pode ser o líder que pergunta o tempo todo se fizeram, que olha na câmera o dia inteiro, que responde antes mesmo de alguém tentar resolver. Agora, tente liderar de forma diferente. Mostre o caminho, não só o resultado. Mostre o padrão. E esse é um ponto bem importante. Tenha um padrão bem estabelecido e mostre ao colaborador. Explique o porquê, dê as ferramentas, acompanhe. Corrija quando necessário, só cuidado para mostrar que o erro ele é conhecimento, que ele agrega e não uma humilhação. Crie esse círculo de segurança porque as pessoas, elas, quando se sentem seguras, assumem responsabilidades de resolver o problema. Eu vou dar um exemplo meu. Onde eu trabalho, a gente colocou fundi para os clientes. E os colaboradores, eles estavam servindo o fundi no pote grande. Por quê? Tinha poucos potes pequenos e como a reposição é à vontade, dava para levar um pote só uma vez só. Mas a experiência não fica tão boa com um pote grande, porque você não pede aquela reposição que você está pagando. E o nosso fundi é com reposição à vontade. Então eu fui lá, comprei os potinhos e expliquei o porquê da experiência do cliente ficar melhor. E não foi do dia para a noite que eles aceitaram. Não, eles colocaram um pote grande várias e várias vezes. Mas aí eu fui lá e expliquei o porquê e dei os materiais necessários. E o mais importante nesse processo foi manter a paciência. Por quê? O
fundir no pote grande era servido desde lá de 2021, ou seja, esse padrão estava estabelecido fortemente faz tempo. E para eles mudarem, eu tive que ter paciência e manter a constância. Mais importante de tudo foi manter a constância, porque não é do dia para a noite. O verdadeiro sucesso do líder não é ser indispensável, não é fazer com que todos precisem dele o tempo todo. É desenvolver uma equipe tão preparada, capaz de continuar o seu negócio, mesmo quando você não está ali. Isso é lindo, porque líderes, eles não existem para serem servidos, e sim para servir, para desenvolver e criar novos líderes.